Bom dia, companheiros. Estamos aqui mais uma vez no canal. Eu sou o engenheiro de Barros e estou aqui no canal Automation de Barros. Hoje vamos procurar apresentar mais uma vez o fluido SIM pneumático para podermos apresentar circuito eletropneumático. Na aula passada nós tínhamos as válvulas pneumáticas e o cilindro de simples efeito e um cilindro de duplo efeito. Hoje nós vamos ter aqui um circuito apresentando a parte elétrica com a parte pneumática, tá ok? Nós vamos utilizar uma válvula 5x2 e vamos procurar apresentar como utilizar a parte elétrica utilizando temporizador e depois fazer com que haja uma sequência de controle elétrico para a parte pneumática dos cilindros, tá ok? Companheiros, vamos então tirar as nossas ferramentas. Tenho aqui a minha fonte de ar. Vou pegar agora aquilo que são os meus elementos pneumáticos. Vou pegar o meu cilindro. Peguei um cilindro de duplo efeito. Tá? Tenho um cilindro de duplo efeito. Tenho aqui a minha fonte de alimentação, como já vimos. Hoje vamos procurar utilizar um regulador de fluxo, ou seja, para controlar o fluxo que entra. Vamos alterar aqui a posição. Ok? Vamos mantê-lo nessa posição para facilitar. Também vamos aproveitar utilizar o sensor fim de curso aqui mesmo no nosso circuito eletropneumático. Ok? Vamos então copiar. Tem a parte pneumática. Agora precisamos da parte elétrica. Vamos pegar a nossa fonte de 24 volts. Tenho aqui a fonte de 24 e a fonte de 0 volts. Depois eu preciso pegar uma botoeira normalmente fechada e uma botoeira normalmente aberta. Tenho aqui uma fechada para desligar e uma normalmente aberta para ligar. Vou precisar também de utilizar uma bobina do contactor ou de um relé auxiliar. Aqui, o que é que vai acontecer? Vamos precisar de criar realimentação ou contacto de selo, como dizem os brasileiros. Então, nós temos aqui algum elemento da parte elétrica, mas nós precisamos da nossa solenoide ou eletroválvula. Vamos então pegar. Temos aqui a nossa eletroválvula. Vamos precisar também, inicialmente, de um temporizador. Vou utilizar aqui o temporizador on delay, ok? Neste sentido. Agora, o que é que nós precisamos? Nós precisamos entender que o circuito irá funcionar da seguinte maneira. Quando nós pressionarmos o botão, ela vai avançar. Quando atingir o fim do êmbolo e contar 5 segundos ou 10 segundos, se quisermos, então ela vai retornar, ok? É assim que vamos utilizar o nosso temporizador. Vamos então começar a fazer as ligações. A parte pneumática. Eu preciso saber que esta posição da válvula facilita. Inicialmente eu vou querer que o meu cilindro esteja na posição recuada. Então eu vou aplicar o ar, logo a entrada para permitir com que haja a entrada do ar. Sempre o ponto de alimentação. Tá ok?
Aqui no ponto 3 vou colocar o escape e no ponto 5 também vou colocar o escape. Lembrando, se não tiver isso, o programa depois vai apresentar algum erro. Vou alterar a velocidade do controle da pressão. Vou trabalhar com 50, mais ou menos, ou 60. Vamos colocar 60. Aqui também vamos colocar 60. Ok? Vamos procurar trabalhar com um controle de 60. Tenho a parte pneumática ligada. Agora a nossa válvula, ela tem que ser transformada em uma válvula elétrica, ou seja, vamos ter que alterar aqui. Em vez de ser pneumática, ela vai ser elétrica. Vamos pegar aqui, tanto de um lado quanto do outro. A pilotagem vai ser elétrica. Tenho ali os meus elementos já para o acionamento elétrico. Então posso fazer a ligação elétrica da fonte de 24 volts. Isso pode ser feito também fisicamente, mas nós aqui vamos simplesmente apresentar a parte virtual, companheiros. O software ajuda muito em relação àquilo que tem a ver com a idealização de um determinado projeto. No software tu podes testar e ver se o circuito que estás a montar é ou não é funcional. E isso facilita bastante. Pelo menos a pessoa já tem a certeza se o circuito será ou não funcional. Dizer que normalmente quando tenho alguma dificuldade a nível do campo, primeiro testo no software, só depois é que eu vou para resolver o problema. Vamos então pegar um contacto normalmente aberto, vou chamar aqui de K1. Vamos só copiar para utilizar aqui na alimentação da solenoide. Muito bem, vamos fazer a ligação. A minha bobina, vou chamá-lo de K1. Esse software, ela é um software case sensitive, significa que ela, basta que nós introduzimos a letra, ela altera normalmente, não precisa diferenciar se é minúsculo ou maiúsculo. Ok? Já é um software qualificado, então muito bom para trabalhar. Vamos nomear a nossa solenoide como Y. Y1. E vamos copiar a outra que vamos chamar de Y2. Por quê? Porque nós precisamos pilotar o quê? A nossa eletroválvula. Ela precisa receber sinal para o avanço e o sinal para o recuo. Para alterar e colocar o mesmo endereço para ela reconhecer, eu venho para aqui, dou duplo clique e vou escrever Y1. Significa que quando essa solenoide for ativada, ela vai acionar aqui e vai fazer com que haja o avanço. Tá, ok? E nós queremos o quê? Nós queremos que haja o quê? Haja a contagem do tempo no mesmo instante. Então vamos fazer o quê? Vamos adicionar aqui o temporizador. Muito bem. Tá, pessoal? A ideia é mostrar como nós podemos criar o circuito utilizando o temporizador. Vamos pegar aqui esta solenoide e vamos pegar um contacto normalmente aberto do temporizador para alimentar
aqui a parte da solenoide Y2. Vamos só mover um pouquinho aqui este circuito. Aqui é melhor. Vamos então, muito bem, fazer a ligação aqui. Eu vou ter que chamar esse de T ou D, qual for a letra que tiver a usar. E quando eu nomear aqui como D, então ela vai reconhecer aquele contacto como contacto do temporizador. Ok? Muito bem, nós temos aqui um circuito elétrico. O que é que nós precisamos perceber? Quando nós acionarmos, o que vai acontecer é que vai energizar essa bobina, vai alterar o contacto normalmente aberto, permitindo com que haja a realimentação. Esse mesmo contacto vai fazer com que a nossa solenoide seja energizada, permitindo então a pilotagem aqui da nossa solenoide, permitindo que haja o avanço. Tá? Nesse mesmo instante que nós vamos ter o temporizador a contar, quando atingir os 5 segundos que temos aqui, vai fechar este contacto normalmente aberto e acionar aqui a nossa solenoide Y2. O que é que nós precisamos perceber? Se o Y1 estiver ativo, o que vai acontecer é que o nosso Y2, mesmo que estiver ativo, a nossa válvula não irá pilotar, ou seja, não irá mudar de estado. Então, o que nós precisamos perceber é que vamos utilizar aqui um contacto normalmente fechado do temporizador. Vamos só pegar aqui um contacto normalmente fechado. Só com o contacto fechado, nós vamos fazer com que haja abertura do Y2. Se nós abrirmos, do Y1, se nós abrirmos o Y1, então já irá permitir que a parte do Y2 esteja a funcionar. Vamos chamar aqui de Y2. D. O D. Ok? É o contacto fechado. Muito bem. Então nós temos aqui o nosso circuito e nós podemos adicionar aqui o Y2, que é para fazer com que haja o retorno. Ok? Vamos então entrar no modo de simulação. O que é que temos aqui de erro? É o problema do contacto, que é chamado linha sobreposta. Aqui tem linha sobreposta aqui nesse contacto. Mas é coisa mínima. Tenho agora aqui, tá? Também é coisa mínima. Nós precisamos simplesmente alterar para que ela não tenha mais linha sobreposta. Ok. Está resolvido. Vamos então começar. Nós temos aqui o contacto normalmente fechado e o normalmente aberto das botoeiras, mas não estão nomeadas, pessoal. Temos que nomear para mudar os estados. Vou chamar de B1 e aqui vou chamar de B2. Senão poderíamos ter o mesmo contacto, então ela iria ativar no mesmo instante. Vamos então começar. Pressiono, ela avançou, está a contar o tempo, atingiu o tempo, recuo. Ok? Vamos então repetir novamente, desligando, voltar a ligar. Está a contar o tempo, retornou. Muito bem, deu para ver? Vamos alterar aqui o fluxo, vamos passar para 50 para ver se ela fica um pouquinho mais lenta e dá para visualizar melhor. Vamos aqui, 50, muito bem, vamos voltar, vamos ver que ela fica mais lenta, está melhor assim. Vem que ela conta, atingiu o tempo e recuou, está ok pessoal? Então, é dessa forma que nós utilizamos o temporizador, ok? Espero que tenham percebido o uso do temporizador em circuito eletropneumático.
Vamos então agora passar para o exemplo de 2 cilindros, pessoal. Eu vou aproveitar esse mesmo circuito pneumático, tá? Vou copiar simplesmente e vou mudar os endereços, ok? Vou mudar simplesmente os endereços. Aqui. Subir um pouquinho. Ok. Vamos então retirar o temporizador. Vamos alterar aqui o nosso esquema, né? Nós aqui vamos chamar este de cilindro A e aqui cilindro B. E o que é que nós precisamos? Vamos chamar aqui de Y1, aqui vamos chamar de Y2. O que é que vai acontecer? Nós vamos criar um circuito que permita com que avance o cilindro A. Quando o A chegar até o limite, o êmbolo chegar até o limite, só assim que vai avançar o cilindro B. Depois de atingir o sensor do cilindro B, então faça com que recue o cilindro A. E quando o cilindro A atingir a posição inicial, então só assim que volta o cilindro B. Tá, pessoal? Aí isso significa A mais, B mais, A menos e B menos. Tá, pessoal? É a sequência que nós vamos aqui apresentar. Vamos então ver. Vamos só aqui colocar A mais, A mais, B mais, A menos, B menos. Vamos trabalhar com essa sequência. Então, agora vamos adicionar a parte que nos interessa. Vamos lá. Vou começar a fazer a ligação. Primeiro, eu preciso fazer com que haja o avanço. Quando eu pressiono, liga e faça com que o cilindro A avance. Tenho aqui, vou utilizar um contacto de capa 1, ok? Tenho o contacto de capa 1, se eu tenho contacto de capa 1, então pelo menos já pode alimentar aqui o Y1, ok? Depois dele avançar, eu preciso fazer com que o sensor dê a permissão para poder avançar o cilindro B, ok? Mas para isso, nós vamos procurar utilizar uma bobina para ela alimentar a bobina, que eu vou chamar de bobina capa 2. Bobina de capa 2. Mas quem vai ativar isso é o sensor que está aplicado ao cilindro A1. Vou pegar um contacto normalmente aberto. Colocar aqui. E vamos aplicar aqui. Muito bem. Está ligado. Para permanecer o sinal, eu vou ter que utilizar a realimentação. Vou colocar aqui
contacto de realimentação. De quem? De K2. Vou alterar aqui, chamar K2. K2. A ideia é mostrar como é que nós criamos o raciocínio, pessoal. Espero que percebam bem como é que nós criamos o raciocínio. Vamos então pegar um outro elemento. Se nós temos aqui o nosso K2, nós precisamos fazer com que ela alimenta quem? Alimenta o Y para fazer, vamos chamar de Y2, para fazer com que avance o cilindro B. Tá? Vamos aqui. Vou puxar aqui este, fica já aqui. E vou colocar um contacto de K2. Aqui é o sensor, vou chamar de sensor. Sensor Q. A1. Né? E aqui eu vou chamar de K2. Tá lá, vamos lá. A minha solenoide será ativa. Se ela estará ativa, então nós já sabemos que vai avançar o cilindro B. Se ela avançou o nosso cilindro B, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos criar condições para que haja o retorno do mesmo cilindro. Tá? Então, para isso, nós vamos ter que ter uma outra bobina, perdão. Vamos chamar de bobina K3. Tem a bobina K3 e vai ser alimentado por quem? Pelo sensor de B1, que é o sensor que estará aqui no cilindro B. Tá? Vamos pegar aqui um contacto, vamos chamar de B1. Nós ainda não temos aí a representação do sensor, mas depois vamos conseguir ver o surgimento do sensor. Então, eu tenho aqui a representação da bobina. Como vimos nas outras situações, havia a necessidade de criar realimentação. Tá? Então também vamos ter que criar realimentação para este elemento. Vamos criar realimentação para esta bobina. Ok? Vamos aqui aplicar. Vamos chamar de K3. Isso vai facilitar bastante nas situações que tiverem algum problema. Depois, nós vamos utilizar o nosso Y3, que vai fazer com que haja o retorno. Vai fazer com que haja o retorno. Vamos então aplicar aqui este elemento e vamos colocar este aqui. Ok, volta no seu lugar. O vídeo vai ser um pouco longo, mas
é para ajudar a compreender como nós podemos criar o circuito, tá? Tá aí, vamos lá. Vou voltar a fazer a ligação. Aqui, esta daqui, tirar um contacto normalmente aberto para controlar a nossa solenoide. Aí tá. Ok, mas vai nos faltar os contactos normalmente fechados. Mas para isso eu preciso entender como é que eu vou atribuir o sensor aqui no cilindro. Se eu der duplo clique no cilindro e vir aqui Edit Label, e vou ter que nomear, vou dizer aqui, como eu estou a chamar isso de cilindro A, vou chamar A0, que deve manter na posição 0. Depois vou ter o A1, que vai chegar até ao limite, que para nós aqui está de 0 a 100 milímetros. Então, vou colocar aqui 100. Tenho o cilindro A identificado. Bem, se eu fizer isso, ela já aparece. Ok? Muito bem. Vamos então agora para o B. Faz-se da mesma forma. Venho aqui e chamo B0, 0 milímetro, depois 100 e venho a B1. Venho para aqui, 10 e posso levá-lo e colocar aqui mais ou menos. Vamos lá recuar. Ela fica aí, que é para mostrar que o cilindro avançou até aquele espaço, podemos apresentar assim. Ok? As linhas podem estar sobrepostas, vamos só desconectá-los, que é para não nos apresentar aquele problema novamente. E vamos voltar a conectar. Como baixamos, né? Criou sobreposição de linhas. Vamos lá. Eliminar aqui. E vamos voltar. Estes são os sensores fim de curso, tá ok? Se vermos aqui onde nós temos A1 e B1, já mudou a característica, então nós podemos utilizar do tipo roleta. Se dermos duplo clique, vamos escolher do tipo roleta e aplicamos aqui, que é para ter mesmo a aparência de sensor. Ok? Muito bem. Está aí. Agora, nós precisamos de utilizar contacto fechado de B1 e de A0 para permitir que haja o retorno. Vamos ter que utilizar aqui um contacto normalmente fechado. Vamos pegar um contacto normalmente fechado, transportar para aqui. E esse contacto normalmente fechado vai ser de A0. Por quê? Porque nós vamos precisar desativar. Vamos precisar desativar aqui a solenoide AY2. Então, passa também para o tipo roleta. Ok. Vamos copiar e colar aqui. Opa. Vamos pegar e usar aqui. Também vamos desligar aqui e aplicá-lo aqui. Tá ok? Temos aqui, vamos chamar essa de B1. Vamos chamar de B1, que é para desligar quando o nosso cilindro avançar. Ok?
aqui A0, aqui A1 e aqui B1. Ok? Nós temos aqui os nossos elementos. Vamos agora alterar aqui e vamos chamar de Y3, que é a parte que vai receber o acionamento de Y3. Aqui vai ser o nosso Y2, que é para fazer com que haja o avanço. E deste lado também vai ser Y3, para permitir o retorno. Ok? Então vai avançar. O cilindro A atingiu o sensor A1, vai fazer com que haja o avanço. Atingiu o sensor B1, vai fazer com que haja o recuo de cilindro A. Atingir o A0 vai permitir então com que o cilindro B recue. Tá, pessoal? Companheiros, é isso que nós precisamos criar como raciocínio. Vamos então testar para ver se é funcional. Entrar no modo de start. Ok. Então, está ali, está feito. Vamos começar o nosso sistema. Avançou, avançou, recuou, recuou. Tá, pessoal? Nós temos ali o avanço e o recuo dos cilindros, ok? Se nós quisermos fazer com que ela esteja mais lenta, podemos fazer que o retorno seja mais lento. Podemos voltar ao modo de simulação e ela vai se tornar mais lenta. Significa que aqui a quantidade de ar que entra é muito baixa. Faz com que ela avance dessa forma. Tá? Vem que nós reduzimos aquilo que é a pressão que entra dela. E ela faz com que o avanço seja assim. E o recuo, maravilha. Tá, pessoal? Era isso que tínhamos para apresentar no dia de hoje. Espero que tenha ajudado a nível de circuito eletropneumático com essa sequência. Como sempre, não se esqueçam de inscrever-se no canal, aqueles que ainda não estão inscritos. E para aqueles que já são inscritos, partilhem para que eu continue a disponibilizar vídeo. Então, muito obrigado e até mais.